Salve, salve! Até o Studios aqui trazendo mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um Toon Shader usando o Shader Graphs. Esse shader vai ter tanto controle de sombras duras com bordas, que é o caso aqui do Shader Step, e também vai pegar a cor da luz, a direção dela e a intensidade dela. Vamos dar-lhe! Para criar o HLSL, a gente ainda não tem uma função específica para isso, então tu vai vir aqui na pastinha que tu quer criar, né? Show in Explorer, entra na pastinha, aqui tu precisa criar um documento de texto. Pode colocar o nome que tu quiser, eu vou colocar Light. E aqui para trás a nomenclatura do documento tem que botar HLSL. Aí dá Enter, ele vai dar esse aviso aqui, pode dar sim e pode sair. Quando fizer isso, tu pode ver que ele já criou o arquivo aqui como HLSL. Pode dar 2 cliques, vai abrir teu Visual Studio. E aqui a gente vai começar as funções. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar um INDF e um define para a gente evitar qualquer redundâncias dentro do código. Bom, agora que a gente impediu a gente de chamar o mesmo script mais de uma vez ou dar algum problema, a gente vai criar a função principal. A gente vai criar aqui a void mainLight e vai deixar ela como float para a gente poder usar depois. Por que eu estou chamando de mainLight e o que é a mainLight? A mainLight não é nada mais nada menos que a directional light da cena, ou a iluminação principal da cena, que nesse caso é aqui. Então o que a gente está fazendo? A gente está pegando a informação dessa luz aqui e vamos passar para o código. Então, dentro dessa mainLight float, a gente vai passar os seguintes argumentos. Vai ter uma entrada de float 3 da posição do mundo, que a gente vai usar um node. A saída vai ser a direção da luz, então a rotação dela aqui na cena. Color, pega a cor dela, da luz na cena. Distance Attenuation, nada mais nada menos que ele pega a informação do enfraquecimento da luz conforme a distância. Então objetos mais perto pegam tanto de luz, objetos mais longe pegam menos luz. E Shadow Attenuation é a mesma coisa, só que para sombra. Feito isso, a gente vai criar um if e um else aqui, só para a gente ter um preview dentro do Shader Graph. Então if Shader Graph Preview. A gente vai passar esses valores, que são os daqui de cima. Float 3, o ponto 5F é só para ele vir de ladinho e a gente ter uma coisa mais, vamos dizer assim, padrão. Em vez de alguma sombra que vem de algum ângulo que a gente não está vendo e não sabe direito o que está acontecendo na cena. Olha, igual um para ficar branco. E aqui o else a gente vai botar o que vai ficar na nossa cena em vez do preview mesmo. E agora a gente também vai deixar fechar o if. Isso aqui pode deixar bem para baixo. Ele demora para aparecer de novo. Ah, e uma coisa que eu esqueci também é que a gente tem que fechar o primeiro endif, que é daqui de cima. Importante, senão vai dar erro. Então aqui a gente trabalhando no que não vai ser no preview do Shader Graph, a gente vai botar mais um if, caso tu tenha usado Shadow Screens. Shadow Screens não é nada mais nada menos que uma forma mais leve que a gente tem de fazer luz e sombra. Normalmente já vem por padrão. Então a gente está botando um if shadow screen aqui só para não aparecer tudo rosa ou dar algum problema de compilação. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é passar as coordenadas das sombras para um float 4 ou um vector 4. Então vem aqui shadow chord igual a transform
e pegar esse valor daqui de cima. Então, mais ou menos o que ele faz é transformar a informação do road pos em informação de sombra em vector 4, que é o jeito que a gente precisa. E aí a gente usa essa função, transform to road shadow card, road pos. Beleza? Beleza. Tendo essa informação agora, das informações que a gente precisa, que é o shadow chord, a gente pode voltar aqui para o if de cima. Então a gente vai fazer a mesma coisa, só que de uma forma um pouco mais demorada, porque é o jeito que o Shadow Screen pede. Mesmo Shadow Chord aqui. Compute Screen Pos. Aí a gente vai passar a informação que a gente pegou ali em cima. Pos. Esse daqui faz a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo, só que de uma maneira um pouco mais diferente, porque é assim que precisa no Shadow Screen. Então, agora que a gente já tem o Shadow Chord e todas as duas possibilidades, a gente pode pegar e fechar esse end if. Light main. Light igual get main light. Que daí a gente está pegando a luz principal, as funções de luz. Para quem tiver curiosidade de onde é que eu pego essas informações, tu pode vir aqui na aba de projetos. Deixa eu ver se está gravando. Pode vir aqui na aba de projetos e digitar lighting e vai aparecer todas os HLCs aqui. Então tem lighting metapath, lighting utility. E se não estiver aparecendo para vocês, quando estiver aqui em search, tu muda para all. Aí tu entrar aqui, tu vai ter todas as funções de iluminação, turn light, shadow chord, get main light. E aqui é uma boa tu dar uma estudadinha se tu realmente quiser fazer shaders customizáveis. Seguindo, get main light, aqui a gente vai passar o shadow chord. Porque a gente tem informação, porque aqui a gente vai ter a luz principal e a informação da shadow coordinate da luz principal. Seguimos aí agora direction. Então a gente vai pegar a informação daqui de cima, main light.direction. Cola, mesma coisa. Main light.cola. Aí agora a gente vai, por distance attenuation, a gente vai conseguir controlar o enfraquecimento da luz conforme a distância. Então distance atten, main light, distance attenuation. Da mesma forma que a gente pegou a informação de luz, a gente vai pegar a informação de sombra. Então, shadow atten igual main light shadow atten. Então, do mesmo jeito que a gente pegou a informação da luz, agora a gente também tem que pegar as informações de sombra. Então, os shadow maps, que no caso é um mapa de sombra, né? A gente vai ver aqui shadow sampling data. E aí vamos chamar ele pelo mesmo nome, só que sem as maiúsculas. Igual get main light shadow sampling data. Tendo essa informação do mapa, a gente também vai precisar definir o quão forte é a informação das sombras, de 0 até 1. Então, a gente vai aqui float shadow strength igual get main light shadow
float. Então agora a gente vai passar a definir os valores do Shadow Attenuation. Então a gente vai criar aqui Shadow Attain, igual Sample Shadow Map, que é a função. Shadow Chord, que é o mapa de sombras que a gente criou ali em cima. Vai criar Texture to Args, Mainline Shadow Map Texture, que é o que a gente criou lá em cima, que pega o Shadow Map com base na luz principal. E o Sampler correspondente, que é o Sampler Main Shadow Texture Map, que no caso é para criar a textura. Aí Shadow Sampling Data, que é o struct com as infos para interpretar o Shadow Map, então bias, filtragem, etc. Shadow Strength, que é a força da sombra. True ou False se vai usar Soft Shadows, então False não vai usar Soft Shadows e True vai usar Soft Shadows. Dá um Ctrl S e vê se nada explodiu na Unity. A gente vem aqui em Create, Shader Graph, VRP, Unlit Shader Graph e coloca o nome que tu quiser. Então eu vou colocar aqui um Custom Light. Vamos abrir. Bom, com o Custom Light criado aqui, vem aqui Custom Function. Abre aqui, coloca o tipo como file, passa o source. E aqui a gente precisa colocar o nome da função que a gente quer chamar, que é a main light underline float. Porém, o float é só o tipo dela. Então o que tu coloca aqui é só a main light. Quando colocar ela, ela vai ficar assim toda rosinha. Por quê? Tá faltando input e output. Então para input, o que a gente vem aqui? Aqui tu consegue ver. O que não tem out é input. Então float 3 world position. Do tipo vector 3 ou float 3. E o out são todas essas 4 funções aqui. Então a gente pode vir aqui em vector 3 e colocar o mesmo nome que a gente colocou aqui. Eu posso criar 4 outs. Direction para saída. E os outros float pode deixar só como float. Pronto, a gente parou de ter o errozinho rosa. No world position, a gente precisa adivinhar, a gente precisa de um position geometry. Colocar como mundo absoluto, world absolute, e jogar para cá. Então a gente vai ter a informação. Então a gente tem o main light, a gente já tem a entrada. E agora a gente precisa trabalhar as saídas para a gente poder conectar aqui no fragmento também. Então a primeira coisa que a gente vai pegar vai ser pegar o normal vector do objeto. Dar um normalize nele. E usar ele como um dot product junto com o direction. Para a gente poder visualizar o que está acontecendo na cena, eu vou só jogar um objeto aqui na câmera. Olhar aqui pelo game. A gente vem aqui no shader que a gente criou. Material. Create Material. Chama de como tu quiser. Eu gosto de chamar de Matte para manter a nomenclatura Matte. Custom Light. Só por enquanto mesmo. E atrelar o objeto. Então aqui com o Dot Product que a gente consegue fazer a diferença entre os normals com a luz direction e a gente consegue informação de luz e sombra em preto e branco. Aqui no caso é isto aqui. Agora com essas informações de preto e branco a gente quer deixar a sombra mais marcada. Então para isso a gente joga para um Smooth Step. Deixa o valor entre 0 e 1. Joga para mais um step. E a gente vai criar uma variável para controlar esse shadow step. Pode ser um float, então a gente vai vir aqui shadow step e
vai mandar para aqui. Agora, se a gente for abrir um material, consegue ver que a gente consegue controlar a quantidade de sombra. Agora a gente tem a sombra dura com base na direção da Directional Light. Porém, é só ela que está afetando. Então o que a gente precisa agora é fazer uma multiplicação entre o Distance Attenuation e o Shadow Attenuation para a gente ter informação de luz e sombra em tempo real. Então a gente vai aqui no Multiply, um pelo outro e joga para cá. Só pra ter noção. Então a gente já tem luz e sombra de objetos em tempo real. Agora o que a gente vai fazer? Vai dar um Multiply da sombra em tempo real para a sombra do Directional Light. Assim, agora a gente tem os dois bonitinhos. Feito isso tudo, a gente agora precisa também passar a informação de cor do Sol. Então a gente pode vir com mais um Multiply, vir aqui em Color, pegar essa informação dos dois, da luz e sombra, e jogar para cá. Se a gente botar no Base Color e mudar a Direction Light, a gente vê que já está alterando a cor do sapo. Porém, ainda está faltando uma textura para o sapo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma Sample Texture 2D. Vamos criar uma variável para pegar a textura. Que daí assim a gente consegue criar vários materiais desse mesmo shader. Vamos chamar de Text Main. Essa é a textura principal. Vem para cá. Joga tudo para cá. E a gente vai dar um multiply nessa textura para as sombras. Antes do color. Bom, agora a gente precisa, como a gente está fazendo um shader mais cartoon, a gente não necessariamente quer pegar 100% da informação de luz, seja cor ou intensidade, e aplicar o negócio. A gente quer ter um pouco de controle sobre isso. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um lerp, que é o seguinte: quando ele estiver em 1, ele vai pegar a cor, e quando ele estiver em 0, ele não vai pegar nem um pouco de cor. Quando tiver 0.5, ele pega meia cor e assim por diante. Porém, a gente precisa controlar esse lerp. Para isso, a gente vai criar um float, chamado de Color Strength. Vem para cá. Eu gosto de colocar como um slider, porque ele só vai de 0 a 1. Joga para cá. E pode conectar. Salva. Então, como ele está em 0.5, ele não vai pegar toda a cor. Mas se eu botar vermelho, ele fica avermelhado. E se a gente aumentar o Color Strength, ele vai pegar cada vez mais cor. Se a gente zerar, ele não pega cor nenhuma. Mas a gente consegue também colocar uma imagem como diffuse. Então, a gente tem um sapo, a gente tem um objeto com sombra dura, que tu consegue aumentar ou diminuir o quanto de sombra ele tem. Que tu consegue colocar uma textura e também o quanto de variação que o sol vai ter. Então, por hoje é isso, rapaz. Aproveite como vocês quiserem aí. No próximo episódio, no próximo tutorial, eu vou adicionar luz extras, porque nesse momento ele só pega informação da Direction Light. Então, se eu colocar uma Light Point aqui, tá vendo que ele não ilumina nada. No próximo episódio a gente vai trabalhar nesse script aqui para ele adicionar luzes adicionais também. Por isso é hoje, rapaz. Até o próximo vídeo e é nóis.